O SBTV exibe a partir de hoje uma série sobre o panorama da cana-de-açúcar na região. Vamos mostrar o avanço da cana no Oeste Paulista e os problemas que vieram com essa expansão. Vamos falar também sobre a substituição dos pastos pela cana, os pecuaristas que passaram a arrendar suas terras para as usinas. Na primeira reportagem, o repórter Guilherme Lopes mostra o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro desde o início do Proálcool até os dias de hoje e as incertezas que cercam a produção de etanol. Foi nas terras do Oeste Paulista que as usinas encontraram combustível para o desenvolvimento. A cana-de-açúcar impulsionou a produção de etanol e açúcar e acelerou o crescimento econômico de cidades da região, criando milhares de empregos. Mas também revelou a fragilidade do setor e escancarou a crise enfrentada pelos usineiros. A cana que sustentou muitas famílias, hoje é motivo de revolta. É muito difícil a nossa situação, porque a gente depende disso daí, né? Esta região, ela tem solos ou terras com custos menores que as regiões tradicionalmente cultivadas com cana. E o custo da terra é um fator que diminui o custo da produção da cana-de-açúcar. Além disso, nós temos uma quantidade de pessoas que demandam empregos e geram aí uma possibilidade interessante para a instalação dessas empresas. A Alcídia foi a primeira destilaria fundada na região em 1975 em Teodoro Sampaio, no início do Programa Nacional do Álcool, criado para enfrentar a crise do petróleo no exterior. O Proálcool foi a semente para o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro no estado. Na época, o governo investiu pesado e isso provocou uma expansão da indústria de cana-de-açúcar. E no início dos anos 80, as primeiras usinas fincaram raízes nessas terras. Mas os usineiros perceberam que não conseguiriam brigar por muito tempo com o preço da gasolina e diminuíram a produção de álcool, de olho nas vantagens de se investir no açúcar. Produzindo menos combustível para atender a demanda, faltou álcool nos postos. E isso provocou uma revolta do brasileiro. Na época, muita gente passou dias nas filas para conseguir alguns litros do combustível. Mas hoje esse cenário é bem diferente. E na hora de abastecer, os consumidores podem escolher entre gasolina ou etanol. E isso graças aos carros bicombustíveis. Mas para os usineiros, o momento é de crise. Mas não é uma crise desesperadora. É uma crise que nós temos que estudar para verificar a expansão desse negócio. Eu entro em um determinado setor porque eu acho que aquele setor está em alta. Quando esse setor reduz, como eu não tenho a experiência na gestão, o que eu faço? Eu não dou tempo. Então, todo esse processo acarreta o quê? Em fechamento. Nós não temos mais volta. Essa região depende do açúcar e depende do álcool. O setor está em expansão, mas caminha a passos curtos. A carga tributária, a falta de incentivo e os impostos sobre a folha de pagamento são os principais itens apontados pelos usineiros. A briga entre o preço da gasolina e do álcool também é outro motivo, que tem feito os empresários optarem pelo açúcar em vez do combustível derivado da cana. Em momentos em que o nosso setor, o álcool, fica prejudicado, o mercado de açúcar internacional de repente melhora, os preços internacionais eles são muito mais equilibrados, você tem instrumentos de proteção, instrumentos de receber dinheiro antecipado, ter uma moeda, uma segunda moeda que é o dólar, sem dúvida nenhuma é um complemento para a atividade de produção de álcool. Essa usina foi implantada em 2006 na zona rural de Martinópolis. A primeira safra foi 2 anos depois e a cana tomou conta da terra. Daqui de cima a gente tem uma ideia do tamanho da área plantada. São 23 mil hectares de cana. Em 7 anos, o canavial cresceu 100%. Para esse ano, a previsão de colheita é de 1.200.000 toneladas de cana-de-açúcar. Com isso, se produz 40 milhões de litros de etanol que ficam no país e mais de 1.100.000 sacas de açúcar que são exportadas para a África, Ásia e Oriente Médio. A previsão do empresário é aumentar essa produção em 40% até 2016.
ultrapassando 100 milhões de reais em faturamento ao ano. Pretendemos para o ano que vem ter um crescimento de 20% e mais 2016, mais 20%. E na reportagem de amanhã vamos falar sobre como é comum observar áreas que antes eram ocupadas pelo gado ou lavouras de grãos se transformarem em lavouras arrendadas às usinas da região que tiram da terra a matéria-prima para a produção de açúcar e etanol. Não perca!